Estenda suas mãos em direção a Lili. Nós vamos orar por ela, consagrá-la a Jesus, para que ela possa pregar segundo a vontade do nosso Deus, e que sobre ela esteja a unção dos santos pregadores, dos doutores da igreja. Nós queremos nesta hora, Santíssima Virgem Imaculada, que a Senhora possa esconder Elisângela dentro do seu coração, defendendo-a, protegendo-a, guardando-a de qualquer ataque do teu adversário. Portanto, juntos rezemos por ela. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A paz. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Elisângela, onde a missão carinhosamente me trata por Lili, e muitos de vocês até já chamam por Lili também. Pode se sentar. Nosso tema hoje, Deus vem falando para nós que o olhar dele está atento sobre o mundo inteiro. Nós vamos refletir hoje sobre o olhar de Deus sobre nós, sobre o olhar de Deus sobre nós, pessoalmente, como pessoas, e sobre o olhar geral dele sobre o mundo inteiro. Os olhos do Senhor estão sobre a terra, e não descansa um minuto sequer. Nós clamamos aqui agora, nessa canção linda, que o nosso coração é como terra seca, que anseia por essa presença de Deus, como a chuva, não é assim? A terra seca anseia pela chuva, nós também ansiamos por Deus, e que assim seja. E nós ansiamos por aquele que já está muito próximo a nós, cujo olhar está atento a cada passo que nós damos. Isso não só a nós, como ao mundo inteiro. Pega a sua palavra comigo em Provérbios 15, versículo 3. Provérbios 15, versículo 3. Amém? Provérbios 15, 3. Amém? Vai nos falar assim, ó. Em todo lugar estão os olhos do Senhor, observando bons e maus. Primeira coisa que nós precisamos entender, que se a palavra está nos falando que em todos os lugares estão os olhos do Senhor, observando bons e maus, é necessário que nós conheçamos quem é o Senhor. Nós precisamos entender quem é Deus. E para nós entendermos quem é Deus, a gente precisa buscar essa intimidade, precisamos estar mais próximos. Deus é aquele que está presente em todos os lugares, é aquele que sabe tudo e é aquele que sente tudo, são os atributos dele. Deus é onipotente, pode todas as, Deus é onisciente, sabe todas as, e Deus é onipresente, está em todos os, nada escapa ao olhar do Senhor, e é nada. Muitas vezes em nossos corações nós vamos julgamos mesmo a atualidade, julgamos aquilo que está acontecendo, Fazemos suposições de que Deus não está vendo aquilo que está passando sobre a terra. Tanta fome, tanta guerra, pandemia matando milhões, tanta roubalheira, tanta confusão. Só que nós esquecemos, ou muitos de nós não conhecemos a onipotência de Deus. Não sabemos esses atributos dele. Que ele não dorme e que os olhos dele estão sobre a terra, olhando a todos, a bons e a maus. Olhando bons e olhando maus.
E se nós ainda caminharmos mais um pouco na palavra, nós vamos lá em Hebreus 4, no versículo 13, a palavra vai nos falar que nenhuma criatura é invisível aos olhos de Deus. Nenhuma criatura foge ao olhar atento do Senhor. E que Deus está atento a todas as ações de todas as criaturas, e no tempo certo, Ele irá cobrar. No tempo certo, Deus cobra tudo aquilo que fazemos. No tempo certinho, todos irão prestar conta diante de Deus. Todas as ações que nós fazemos, sejam boas, sejam más, nós seremos cobrados por ela, porque o Senhor irá nos cobrar. E é essa atenção que nós precisamos ter. Porque quando nossa irmã já colocava bem, quando ela estava ali orando conosco, Deus não faz acepção de pessoas. E Ele não faz mesmo porque Ele é justo. E a justiça é para todos. E o olhar é para todos. E o cuidado é para todos. E a atenção é para todos. Mesmo para aqueles que não fazem a vontade dEle. E nós precisamos estar atentos a isso. Tem uma passagem lá em Crônicas, 2 Crônicas 16, 9. Lá, a palavra não vai nos falar, era na época do rei Asa. E ele foi um rei que ele colocou uma certa ordem em Israel. O povo na época era muito idólatra, adorava deuses falsos nos lugares altos, e ele teve a coragem de chegar, restituir o culto de Israel naquele lugar, e dali fazer a vontade do Senhor. Só que num dado momento, ele retira essa fé, esse cuidado que ele tinha com Deus, e coloca sobre o ser humano. Porque ele faz uma pactuação com o rei da Síria, buscando proteção desse rei. E aquilo entristeceu o coração de Deus. E Deus usa da boca de um profeta para falar com ele que os olhos de Deus estão atentos a todos aqueles que têm um coração bom, todos aqueles que agem bem, todos aqueles que buscam bem, e que ele tinha agido tolamente, que ele tinha agido mal diante dos olhos do Senhor, porque tirou a força de Deus e tributou essa força a um ser humano, e Deus atento a tudo. E por que a gente precisa refletir sobre isso? Porque muitas vezes nós fazemos isso também. Nós não buscamos Deus verdadeiramente, nós não colocamos a nossa confiança nele como ele merece. Nós confiamos muito mais naquilo que o ser humano pode nos fazer do que aquilo que Deus tem para nos oferecer e que Ele faz por nós. E nós temos que tomar muito cuidado para o nosso coração também não agir tolamente. Porque nós precisamos ter essa confiança absoluta do nosso Deus. Ele é um Deus ciumento. Ele é um Deus que nos amou de tal forma e que nos ama de tal forma, que Ele entregou o Filho dEle por nós. O próprio Filho, o único Filho, por amor a nós. João 3 nos fala isso. Deus amou o mundo de tal forma que deu o seu próprio Filho para morrer pelos seus. E é dessa forma que Deus nos ama. Por isso que o nosso coração tem que estar muito alinhado com o Senhor. As nossas atitudes precisam estar muito certas, muito alinhadas com o Senhor. Porque se Deus é onipotente, Ele é onisciente, Ele é onipresente, os olhos dele estão sobre tudo, era para nós também termos uma visão alinhada à visão de Deus. O nosso olhar era para ser alinhadíssimo aos olhos do Senhor. Nós não fomos criados à imagem e semelhança de Deus? Fomos ou não fomos? E por que tantas vezes nós temos visões distorcidas, tanto das pessoas como de nós mesmos? Se o olhar de Deus é um olhar justo, se Deus sabe todas as coisas, Ele tem uma visão clara de todas as coisas, se nós somos semelhança de Deus, a nossa visão também precisa ser igual à visão de Deus. E se nós cremos, e se nós confiamos, Ele nos dá essa visão. Quantas vezes nós oramos para que o Senhor descortine a nossa visão? Quantas vezes nós oramos para que o Senhor nos dê visão de águia? A gente não ora muitas vezes assim? Que Ele abra a nossa visão? E Ele abre. E nós precisamos entender que nós somos semelhança do Senhor. Pegue comigo o Salmo 138. Na minha Bíblia é 138, tá? Nas outras deve ser 139. A minha versão é Ave Maria.
Pegue o Salmo 138 um instante. Provérbio nos falou de um Deus que vê o mundo inteiro, que vê todas as coisas. E esse Salmo, ele nos fala de um Deus que nos vê de forma individual, de forma íntima, de uma proximidade muito grande, que nos vê muito de perto. Olha só, a palavra nos diz: Senhor, vós me perscrutai e me conheceis, sabeis tudo de mim, quando me sento ou me levanto, de longe penetrais meus pensamentos, quando ando e quando repouso, vós me vedes, observai todos os meus passos. A palavra nem chegou na minha língua e já o Senhor a conheceis toda. Vós me cercais por trás, pela frente, estendeis sobre mim vossa mão. Conhecimento assim maravilhoso me ultrapassa, é tão sublime que eu não posso atingi-lo. Para onde eu irei, longe de vosso espírito? Para onde fugir, apartado do vosso olhar? Se subir aos céus, ali estareis. Se descer à região dos mortos, lá vos encontrareis também. Se tomar as asas da aurora e me fixar nos confins do mar, é ainda vossa mão que de lá me levará, e vossa destra me sustentará. Se eu dissesse, pelo menos as trevas me ocultarão, e a noite, como se fora luz, me há de envolver. As próprias trevas não são escuras para vós. A noite vos é transparente, como o dia, e a escuridão clara como a luz. Foste vós que me plasmastes as entranhas de meu corpo, me tecestes no seio de minha mãe. Sede bendito por haver desfeito de modo tão maravilhoso. Dá para entender agora? Você consegue entender agora que Deus conhece tudo? Tudo. Ele sabe a próxima palavra que a sua boca vai proferir. Seus pensamentos. Nós não temos onde fugir. Não tem como correr. Não tem como esconder do olhar de Deus. E é por isso que precisamos buscar uma vida alinhada à vontade de Deus. Por isso que nós precisamos viver tudo aquilo que Deus tem para nós. E entender que nós somos filhos amados, que fomos plasmados pelas próprias mãos do Altíssimo. Lá no ventre da nossa mãe foi Ele que nos fez, que nos teceu. Sabe tudo, conhece tudo, vê tudo. Não era para sofrermos da forma como sofremos. Não era para sofrermos dessa forma. Sabe por quê, meu irmão e minha irmã? Deus conhece tudo aquilo que nós passamos. Sabe aquelas lágrimas que você derrama lá no seu travesseiro, quando você acha que ninguém está te vendo? Deus está te vendo. Sabe aquele sofrimento que você traz no seu coração, que você acha que ninguém te escuta, que você não tem ninguém para desabafar? Deus conhece seu coração. Sabe as atitudes, as coisas que você quer fazer, a forma como você quer agir, o que você quer fazer para o outro? Deus conhece a intenção do seu coração. Como Ele viu a intenção lá do rei Asa, Ele vê a intenção de cada coração e Ele sabe se o coração está alinhado à vontade dEle ou não. Da mesma forma que Ele vê o nosso sofrimento, que Ele vê a nossa dor, Ele também vê a nossa simulação. E é por isso que nós temos que estar atentos. Eu não estava aqui quarta-feira passada, mas eu acompanhei a pregação do irmão lá de onde eu estava. E foi uma pregação fecunda, né? Vocês lembram da pregação? Que falava que o inferno é real. E nós precisamos estar muito atentos a isso, porque ele é real mesmo. E essas são as nossas atitudes que nos empurram para o inferno. Muitas vezes não é nem só o mal perturba 24 horas por dia, sim. Mas nós somos semelhanças de Deus e não tomamos posse disso na nossa vida. Criamos uma visão distorcida de nós mesmos. Criamos uma visão distorcida das situações e das circunstâncias. Não deixamos Deus agir como Ele deveria agir. Simulamos. E nós podemos mentir para o nosso próximo, nós podemos enganar os outros, mas a Deus, vocês entenderam que na palavra não tem condição de enganar a Deus? Vocês estão me entendendo? O pessoal de casa está entendendo? Não tem como enganar o Senhor, não tem como esconder do olhar do Senhor. Você pode fazer qualquer coisa escondida, você pode simular o que você quiser, mas Deus está vendo. Principalmente aqueles que estão aqui, nós que estamos aqui servindo, vocês que estão aqui participando, nós passamos a ser vistos como referência de Deus para as pessoas.
Quando as pessoas nos veem participando, quando as pessoas nos veem pregando, quando as pessoas nos veem até mesmo participando quando estamos aqui agora, nós passamos a ser para essas pessoas uma referência. E não adianta nós fazermos bonitinho diante dos outros. Não adianta. Porque Deus nos conhece, Ele nos vê. Ele vê aquilo que nós fazemos no secreto. E é aquilo que nós fazemos no secreto que vai fazer com que a nossa vida cresça diante dEle. Olha o rei Davi, que eu amo. Olha a história do rei Davi. Quando o Senhor mandou Samuel para ungir Davi, né? Ungir um dos filhos de Jessé, que Samuel chega naquela casa e vai nos mais bonitos, né? Nos homens vistosos, e o Senhor falava, não é esse. Chegava nenhum, o Senhor falava que ele não é esse. Quando terminou de chegar os bonitões, os fortes, os grandes, Samuel pergunta, você tem mais algum filho? Tem um pequeno, né? Aquele que vive escondidinho, o pastorzinho que cuida das ovelhas. E o Senhor falou o que para o Samuel? O meu escolhido é esse pequeno. Porque ele podia ser pequeno aos olhos do pai, ele podia ser pequeno aos olhos do irmão, ele podia ser pequeno aos olhos até mesmo do próprio profeta que não o conhecia, mas ele era grande diante de Deus, porque no secreto Deus sabia o que Davi passava. O Senhor conhecia profundamente o coração de Davi, aquele homem que vivia escondido ali com as ovelhas, que lutava como leão para defender aquelas ovelhas, que amava o Senhor, que tinha intimidade com Ele, que o conhecia e que vivia em retidão diante dos olhos de Deus. O que Deus fez com Davi? O honrou. Ou seja, o Senhor está atento àquilo que nós fazemos no secreto. Cuidado com a sua vida secreta, cuidado com aquilo que você vive no seu secreto. Nós precisamos viver um secreto de retidão diante de Deus. Não adianta fazer bonito diante dos homens e fazer escondido, porque Deus vê todas as coisas. E se você se sente humilhado, se você se sente traído, magoado, se você está sofrendo, achando que ninguém está te vendo, lembre-se que os olhos do Senhor estão sobre todos o tempo inteiro, em tempo integral. E o Senhor está vendo. E Ele conhece a intenção do seu coração. Não tem como fugir dessa situação. Deus pegou aquele pequeno e o honrou a tal ponto que Jesus de Nazaré é reconhecido como filho de Davi. Jesus, filho de... Olha o que Deus fez com esse homem, que vivia lá no escondido e lá no secreto. Então, meu irmão e minha irmã, o que nós precisamos entender essa noite, que Deus está nos chamando, nos convocando para essa mudança de comportamento, de postura, de vivência mesmo diante dEle. Nós precisamos mudar toda essa situação. Precisamos mudar o nosso olhar. Deus não olha a aparência, Ele olha aquilo que está lá no secreto e no escondido. Ele não faz acepção de pessoas. Deus sempre olha aquilo que está no fundo do seu coração. Conhece todas as coisas. E nos chama a estarmos atentos a isso, para que nós possamos ter uma vida melhor. E se Deus não faz acepção, e se Deus não olha a aparência, Ele olha aquilo que está no nosso coração, nós precisamos pedir ao Senhor a graça de nós também aprendermos a nos olhar com os olhos dEle. A nos olhar com esses olhos de misericórdia, esses olhos de bondade, esses olhos de amor que o Senhor tem por nós. Nós precisamos aprender a mudar a nossa visão, até uma ótica diferente das coisas. Pedir a Deus que venha clarear a nossa forma de nos olhar. Nós não podemos viver com aquilo que as pessoas falam que nós somos, com aquilo que as pessoas incutem na nossa mente. Nós não podemos ficar pensando naquelas palavras que nós já ouvimos de maldição, que você é um fracassado, você não vai dar em nada, você não presta. Quantos aqui já ouviram isso, gente? Não são as humilhações, não é aquilo que as pessoas falam que nos faz. Não é. Não é aquilo que as pessoas pensam de nós que vão mostrar verdadeiramente aquilo que nós somos. Mas é aquilo que Deus vê, aquilo que Deus sonda, aquilo que Ele sabe, é o que vale a pena.
Então muda a sua visão, peça ao Senhor que abra a sua visão, que descortine a sua visão, comece a se olhar com mais misericórdia, comece a te olhar com os olhos que Deus te olha, com o amor que Ele tem por você, amor a ponto de entregar o próprio Filho para nos salvar. Deus nos ama de forma grandiosa, não tem como mensurar o tamanho e a proporção do amor de Deus. Então que nós possamos pedir a Ele nessa noite, que Ele venha mudar a nossa visão, que Ele mude a forma como nós olhamos para os outros, arranque de nós esse olhar de julgamento. Nós precisamos aprender a ter o olhar de Deus, precisamos a ter o olhar de Cristo, que olhava com tanto amor. O olhar de Cristo curava a tantos, porque Ele trazia em si o olhar do Pai. Apocalipse 19 fala que o Senhor veio no cavalo branco, e que os olhos dele são flamejantes, olhos de fogo, porque são aqueles olhos que olham e que penetram, e ali cura. Onde o fogo do Espírito Santo vem e abraça o nosso coração, nos envolve e arranca de nós aquilo que não provém da vontade do Senhor. Esse é o olhar do Cristo sobre nós. Esse é o olhar daquele homem do cavalo branco com os olhos flamejantes. Fixa, pelo amor de Deus, o teu olhar no Senhor, principalmente nesses tempos complicados que nós estamos vivendo. Nesse tempo de tanto mimimi, nesse tempo de tanto glamour, não é? De tanta enaltação do humano, não é assim? Deus nos ama, meu irmão, minha irmã. Ele nos ama. E o olhar dele jamais se desvia de cada um de nós. É um olhar fixo e permanente, pronto para nos atender. Salmo 33 tem uma passagem que fala que os olhos do Senhor estão sobre os justos. Os ouvidos do Senhor atentam aos seus clamores. Eu acho interessante, né, porque a Bíblia ela fala sempre dos órgãos dos sentidos. Usa os órgãos dos sentidos para manifestar os sentimentos de Deus por nós, porque Deus é Espírito. Não é assim? A Bíblia sempre usa os 5 órgãos dos sentidos, né? Que é o olhar, a visão, o ouvido, né? O ouvir, a boca, as mãos, sempre o coração. Sempre que vai falar da presença de Deus, são os olhos do Senhor sobre nós, é a destra do Senhor que nos sustenta, os ouvidos do Senhor atentam ao nosso clamor, o coração do Senhor que é igual um coração de mãe, que a própria palavra fala que ainda que sua mãe não te ame, o Senhor te ama. Por que sofremos tanto? Porque vamos perdendo essa semelhança de Deus, vamos deixando o pecado arrancar de nós essa semelhança do Senhor, e o inimigo muito astuto aproveita para vir distorcer a nossa visão, não é assim? Se há uma coisa que nós somos tão afetados, é a nossa mente e a nossa visão, que o inimigo luta para que a gente tenha uma visão distorcida das coisas, e distorcida de todas as situações, tá? É do seu olhar para o irmão, é do olhar para o marido, é de um olhar para o filho, é de um olhar no trabalho. Nós temos que estar muito atentos, porque o tempo inteiro o inimigo tenta turvar a nossa visão e distorcer para que nós soframos com isso, porque o próprio inimigo sabe da potencialidade de um homem e de uma mulher que tem uma visão alinhada com a visão do Senhor. Ele sabe da potência que você vira nas mãos de Deus, a potência que você vira dentro da sua casa, dentro do seu ambiente de trabalho, aonde você for, quando você é um homem e uma mulher alinhado à vontade do Senhor. Porque o próprio Deus abre a sua visão, não deixa nada escondido. Abre de tal forma que você aprende a enxergar muito além de aparência, da mesma forma que o Senhor faz conosco. É a mensagem que nós temos para essa noite. Que você possa aprender, ouvir aquilo que o Senhor está te falando, deixar que pela graça do Espírito o seu coração, a sua mente vai sendo transformada, buscar em Deus essa força, para que você possa crescer
espiritualmente cada vez mais nos propósitos do Senhor para a sua vida. Sofremos porque não conhecemos a Deus. E sofremos porque criamos uma visão distorcida daquilo que nós somos diante de Deus. E deixamos que essa visão nos destrua. Portanto, você é amado, você é querido, você foi comprado a preço de sangue. Santo Agostinho tem um pensamento que eu amo, eu até escrevi ele aqui, fala assim, ó: quando estiver em dúvida sobre o seu valor, olhe para a cruz, que você vai entender que você vale um Deus crucificado. Sabe o que é isso, gente? Um Deus que se deixou chagar, ser crucificado, morrer numa cruz, que era tida como uma vergonha. Morte de cruz era uma morte vergonhosa, era morte para malfeitor, era morte para ladrão, e esse Deus aceitou ser crucificado, pelo amor que tem por nós. Então este é o seu preço, aprenda a se olhar dessa forma, você vale um Deus crucificado, você vale o amor de um Deus crucificado. E uma oração, algo que o Senhor colocou no meu coração para nós encerrarmos, é que Deus, Ele vê tudo. E se eu orando, eu fiquei muito emocionado, porque o Senhor vai fazendo umas coisas com a gente, a palavra, ela cai primeiro no nosso coração, né? E ela mexe muito conosco, antes da gente vir aqui, para poder falar. O que o Senhor me mostra é que Ele vê tudo, tem uma visão sobre tudo, bons e maus, como o Provérbios vai nos dizer. Conhece o coração de cada um, as intenções de cada um. Não adianta a gente mentir, viu? Não adianta você dar beijinho, bater no ombrinho, eu gosto. Não, Deus conhece, Ele sabe, né? E são essas posturas que nós temos que tomar cuidado. Deus vê tudo, bons e maus. Como Ele vê tudo, como Ele conhece tudo, Ele envia o Filho. E esse Filho, Ele desce à terra a cada Eucaristia. Então, se nós temos 1 milhão de missas celebradas pelo mundo afora, 1 milhão de vezes o Filho vem até nós, se faz pequeno num pedaço de pão e se dá a nós, para que nós tenhamos força na nossa caminhada. Glória a Deus para aqueles que podem receber. Para aqueles que não podem, por algum impedimento, Ele vem ao coração e Ele conforta. E quando o Filho vem até nós, com a força do Filho vem a força do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo chega, se estamos fracos, Ele nos fortalece. Se nós estamos tristes, nós somos alegrados. Se nós estamos caídos por algum motivo, Ele nos levanta com amor sem igual. Se nós temos feridas na nossa alma, e nós temos conhecimento do amor do Pai e do Filho, o Espírito, Ele vem como um bálsamo, para sarar essa dor e essa nossa ferida. Se nós estamos confusos, perdidos, se não sabemos que caminho seguir, se a nossa mente está no verdadeiro caos, Ele vem orientar, trazer a paz que transcende todas as coisas. E assim é o nosso Deus, que tudo vê, tudo sabe, tudo sente, que desce à nossa altura, para poder nos olhar nos olhos. Ele desce à nossa altura. Sabe o que é isso? Quando você recebe o Senhor, Ele está ali na sua altura, na altura da sua mão. Ele vem para dentro de você, Ele te olha nos olhos, e te devolve a dignidade de filhos de Deus, te devolve a essência que nós perdemos, quando nós pecamos. Esse é o nosso Deus, que nos olha e que nos conhece. Amém? Fiquemos de pé, para nós orarmos, pedimos ao Senhor que Ele venha nos dar essa cura da nossa visão, para que nós possamos aprender a ver tudo com os olhos dEle. Amém? Esses dias eu recebi uma mensagem de uma pessoa dizendo que ela tinha um câncer e que ela pedia a Deus a morte todo dia porque ela tem câncer em estágio 4 e a dor é muito grande. Então todo dia ela fala: Deus, me mata, me leva, me mata, me leva. E aí eu disse para ela que ela não estava sozinha, que nós, enquanto missão, nós iríamos orar por ela, que nós iríamos sustentá-la em oração. Eu sei também do que aconteceu com a sua amiga, que está em estado grave, né? O marido colocou fogo nela.
E eu sei de tantas realidades, enquanto Elisângela pregava, eu dizia: Senhor, muitas pessoas podem perguntar: nossa, mas onde Deus está quando todas essas coisas acontecem? Tantas fatalidades, Ele continua no mesmo lugar, Ele não mudou. Deus não tem culpa de um marido que põe fogo numa esposa. Deus não tem culpa. Deus não é responsável pelas enfermidades que nos acometem. Deus não tem culpa da nossa dificuldade financeira e tantas outras dificuldades que nós passamos. Deus é Deus. E eu queria que você se colocasse hoje na presença. Eu não sei você, mas eu sou apaixonada com a presença de Deus. E eu sei que Ele está olhando para essa senhora que tem esse câncer. Eu sei que Ele está olhando para sua amiga em estado grave. E eu sei que Ele está olhando para cada pedido de oração que foi levantado. Eu sei que Ele está olhando para o que você traz no seu coração. Então eu quero desafiar você nessa noite a colocar diante do altar do Senhor o seu pedido, porque Ele te vê, e Ele te vê de forma maravilhosa e apaixonada. Feche os seus olhos, peça ao Senhor a graça, de confiar nele, independente das circunstâncias. Diga a Ele: Senhor, eu quero te conhecer de uma forma sobrenatural. Eu não quero mais temer e eu não quero mais desconfiar do seu cuidado para com a minha vida. Eu quero te olhar, Senhor, como o Senhor está me olhando agora. Quantos de nós perdemos a nossa confiança e a nossa fé porque duvidamos de Deus? Quantas igrejas estão se esvaziando porque as pessoas estão perdendo a confiança em Deus? Mas hoje, contra tudo, contra todas as realidades adversas, você vai declarar: eu sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os seus ouvidos estão sensíveis para ouvir o meu clamor. Senhor, eu posso até chorar, mas a alegria ela vem de manhã. Só você e Deus. Diz para Ele que você está cansado, que você está exaurida, que você está triste, que te feriram, que te magoaram, que te humilharam, desacreditaram de você, mas que você ainda confia nele. E nós queremos hoje viver o que está na palavra do profeta Ezequiel, capítulo 34. Ele fez uma aliança conosco. Nós o chamaremos de nosso Deus e Ele nos chamará de seu povo. Eu quero pedir ao Senhor que restaure a fé de todas as pessoas que estão aqui agora. Que o Senhor venha restaurando o seu coração. Que Ele restaure a fé, a esperança, a alegria daqueles que estão em casa, daqueles que frequentam este encontro semanal e que hoje não estão aqui. E são muitas pessoas. Que nessa noite haja um derramar pleno de confiança extrema no Senhor. Deus de aliança, nós confiamos em Ti, Senhor. Ouça isso. Sei que os teus olhos
sempre atentos permanecem em mim. E os meus ouvidos, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir teu clamor. Estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, Posso até chorar, mas alegria mas a alegria vem de manhã. é Deus de perto És Deus de perto e não de longe. e não de longe. Nunca mudastes, Nunca mudaste. tu és fiel. Tu és fiel. Deus de aliança, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. tudo pode passar, Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. posso enfrentar o que for, Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, erga seus braços e canta isso com autoridade. Deus de aliança, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Com seus braços erguidos, apenas declare ao Senhor que, independente das circunstâncias, abra tua boca e diz: eu confiarei em ti, Senhor. Independente do luto, independente da perda, independente da enfermidade, independente do divórcio, independente das críticas, dos preconceitos, dos julgamentos, eu confiarei em ti, Senhor. Independente de qualquer coisa, eu confiarei em ti, Senhor. Eu sei que os teus olhos estão atentos ao meu clamor. Traça o sinal da cruz sobre a sua testa, consagre ao Senhor os seus pensamentos. Traça o sinal da cruz sobre os teus olhos, consagra ao Senhor a tua visão. Traça o sinal da cruz sobre os teus ouvidos, consagra ao Senhor a tua audição. Traça o sinal da cruz sobre os teus lábios, que Ele te dê boca de profeta e profetizarei toda a casa de Israel. Traça o sinal da cruz sobre o seu coração, que Ele venha guardar as suas emoções, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não duvide de Deus. Amém? Amém, igreja? Aconteça o que acontecer, não duvide de Deus. E se a gente tiver que voltar a ser somente 12, nós não duvidaremos de Deus, porque Deus está acima de tudo. Aconteça o que acontecer, Deus não perdeu o controle de nada. De nada. Você pode olhar para mim e falar: ela é louca. Sou. Eu posso duvidar de tudo, de Deus jamais. Eu confio nele. Eu confio nele acima de todas as coisas. Amém?
olha para quem está do seu lado, só olha e veja como Deus é maravilhoso, porque olha quem está do seu lado, uma obra, uma criação de Deus. Criação de Deus. E por saber que Deus nos ama tanto, é que a gente também se doa tanto para Ele. Que a gente se doa tanto. Gente, hoje eu queria fazer como a metade das pessoas que frequentam aqui que não vieram. Eu falei, Deus, eu não vou não. Eu estava com tanta dor, com tanta coisa, e depois o Senhor disse para mim, larga tudo, porque para você ficar inteira, eu tive que ser dilacerado no alto do madeiro da cruz. Eu nunca tomei um banho tão rápido igual eu tomei hoje. Falei, estou indo agora, Senhor, porque Ele ainda está acima de toda e qualquer realidade. Amém? Me despeço de quem está em casa. Que Deus abençoe vocês. Nossa Senhora os guarde debaixo da dobra do manto sagrado de vocês. O pessoal do Pará e o pessoal do Japão. Beijo. E do